Queridos, nessa noite, a minha oferta que eu estou trazendo aqui é uma oferta de gratidão a Deus. A sua oferta aqui tem que fazer sentido. Você não pode trazer ela simplesmente colocar aqui. Ela precisa fazer sentido para você, porque existe vários tipos de ofertar, né, pastora Bruna? Existe vários tipos e você não pode se esquecer que ela tem um significado aqui. E nessa noite, a minha oferta aqui é de gratidão, porque eu pude receber uma bênção do Senhor muito grande nessa noite. E eu quero dizer para essa igreja também, para você que está nos assistindo, que um dia, há uns 2 anos atrás, eu coloquei uma oferta de sacrifício no altar do Senhor. E eu coloquei ela porque o Senhor falou assim comigo: Jó sacrificava pelos seus filhos. E eu orando pela minha filha, para Deus abrir uma porta de emprego para ela. Ela estava trabalhando alguns dias na minha loja. Eu falei: Deus, eu não quero a minha filha aqui, não é isso que eu quero para ela. E ela já casada, eu falei assim: Deus, abre uma porta. E à noite eu na igreja orando, em pé, como eu sempre fico, eu ouvi uma voz: Jó sacrificava pelos seus filhos. E rapidamente eu abri minha carteira, peguei o que eu tinha, e antes do ofertório eu já coloquei essa oferta no altar. E no outro dia, a minha filha chegou na loja e falou assim: pai, eu vou fazer uma entrevista. Aí eu já glorifiquei o Senhor, aleluia. E no outro dia, pai, me ligaram, vou ter que voltar lá para começar as etapas da empresa. E ela passou na primeira, passou na segunda, passou na terceira, e Deus honrou ela. E essa porta foi aberta. Funcionária exemplar, a primeira do grupo. Ela teve filho, voltou a trabalhar, começou uma outra função. Ela disse assim: meu chefe teve que mandar parar, porque senão eu ia prejudicar os meus colegas. Porque ela estava fazendo sozinho aquilo que todas não faziam. O lucro que ela estava dando para a empresa. Eu quero dizer, quando as coisas vêm do Senhor, quando você coloca uma oferta que tenha um sentido aqui, o Senhor te honra. E eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite. Você vai ofertar pelos seus filhos. Você vai trazer uma oferta aqui. Eu não sei qual é a situação dos seus filhos. Talvez você ainda não tenha filho e você quer ter filho. E nessa noite o Senhor está dizendo assim para você: traga uma oferta, eu vou gerar um filho em você. Deus está aqui ou não está, queridos? Deus está aqui. A presença dele é real aqui. E ele quer te honrar nessa noite com este ato profético. Talvez o seu filho está sendo prejudicado em alguma área de sua vida. Talvez ele está se drogando, talvez ele está se prostituindo, talvez ele está fazendo coisas que não agradam o Senhor. Talvez você quer que o Senhor abra uma porta para ele. A noite é propícia nessa noite. Fique sobre seus pés. Aleluia. Você vai pegar a sua oferta. Talvez ela seja uma oferta de gratidão, mas talvez ela seja uma oferta que vai doer no seu bolso. Eu não estou falando de valores. A Bruna pregou aqui semana passada sobre isso. Eu não estou falando de valor, querido. Estou falando de atitude, de comportamento. E o Senhor quer te honrar nessa noite. Você que está em casa, faça o mesmo. Aqui dentro vai ter um óleo de unção. Quando você colocar a sua oferta aqui, você vai tocar nesse óleo.
Você vai tocar nesse óleo. E você, simbolicamente, você vai tomar posse da sua vitória. Memorize isso. Bom, Marcos, eu não tenho uma oferta hoje. Você vai tocar aqui também nesse óleo. E o Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai te honrar nessa noite. Isso é um ato de fé, para que a sua vida seja abençoada e faça sentido aqui hoje, nessa noite. Antes de você vir, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar, Senhor, que Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que disse um dia para Jó que colocaria sim uma cerca em volta de sua casa. Satanás pôde ver isso, porque o Senhor parou Satanás e disse: "Da onde tu vens, Satanás?" "Eu venho de passear e rodear pela terra. Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, justo?" E Satanás disse: "Também olha a cerca que está em volta dele." O Senhor coloca uma cerca em volta da nossa casa nessa noite, por Tua bondade e misericórdia, Senhor. Senhor, este óleo de unção que está aqui, Senhor, que as pessoas que tocar nele nessa noite recebam a sua vitória e venham nesse altar testemunhar, meu Pai, que o Senhor fez obras grandiosas, Pai. Nós queremos ministrar uma bênção sobre cada lar, sobre cada família. Ó Deus, Pai querido, nós queremos profetizar a vitória sobre o Teu povo, sobre os empresários dessa casa, os patrocinadores, os dizimistas, ofertantes, meu Pai, dessa casa, aqueles que honram, meu Pai, o Teu projeto nessa terra. Meu Deus, transborda, Senhor, transborda na vida dos Teus filhos. Cada dizimista dessa casa, Senhor, que seja honrado nesta noite 100 vezes mais. Eu sinto a Tua presença, Pai, e vejo que o Senhor está nesse negócio. Assim eu declaro a vitória sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, no nome de Jesus. Sobre aqueles que vão ouvir, Pai, vão ouvir este culto, aqueles que vão assistir esse culto, eu declaro a vitória sobre os Teus filhos no nome de Jesus. Traga sua oferta, querido, de gratidão, de sacrifício. Traga em nome de Jesus. Toque nesta unção. Seja honrado pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo eu declaro a vitória. Profetizo 100 vezes mais. Meu Deus, transforma o celeiro dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, derrama toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, eu declaro, Deus, a falência de Satanás e a vitória do Teu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. 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 Paz do Senhor, queridos. Amém? O Senhor recebeu o seu louvor? Como que está a sua casa aí, querido? Se o Senhor olhasse para a sua casa agora, e está olhando, Ele está chamando de casa do Senhor, a igreja do Senhor. E você que está aqui, os poucos que estão aqui, como quer estar o seu coração? É templo do Espírito Santo? Você pode orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero ser, que o Senhor seja, quando ele fala assim, eu quero ser achado de vós, ou seja, se procurássemos em nós, acharíamos o Senhor? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Orar é um privilégio de falar com o Pai. Isso só é possível porque Ele se entregou por mim e por você. E não precisamos dos santos, os santíssimos.
e nem de uma tradução de ninguém. Eu e você temos livre acesso a esse Pai. Feche seus olhos, se concentre nele. Você que está em casa agora, se tem algum barulho, algo atrapalhando a sua atenção, se concentre no Pai. Pense agora no trono de glória, no que está à direita. Feche os seus olhos, se concentre nele. Porque tenho certeza que está vindo, está pronto, uma porção dobrada para você essa noite. Algo, querido, que você possa aproveitar para que os seus dias possam estar e ser melhores. Se concentre nele. Pai, estamos aqui, papai, na sua casa, na sua igreja, e os irmãos em casa consagraram as suas casas, e também são igrejas do Senhor. Estamos aqui agora para ouvir a sua palavra. Não fale a minha voz, mas da minha forma, não do meu jeito, mas comunique exatamente o que o Senhor queira falar. Seja a sua voz, o seu querer, o seu jeito, da sua forma, porque aqui só tem um trono, um rei, e estamos aqui para exaltá-lo e para receber do seu trono. Ó papai, tenha liberdade nesse lugar, enche esse lugar da sua glória. Espírito Santo, caminhe nesse lugar, ache no nosso coração uma terra fértil, um lugar de repouso da sua glória. Invada as casas dos irmãos que estão agora, Jesus. Invada aquele lugar. Se existe algo contrário, uma seta de Satanás, uma armadilha, algo contrário ao seu nome, à sua glória, ao seu reinado e à sua exaltação, está expulso desse lugar, está expulso dessa casa, do carro, daquele lugar, em nome de Jesus. Existem pensamentos contrários à sua voz, pensamentos contrários que estão bloqueando a sua voz chegar no coração dos seus filhos, estão repreendidos em nome de Jesus. Existe inveja, obra do maligno, algo contra o Senhor, está repreendido também em nome de Jesus. E assim como aquele centurião que falou com o Senhor, basta uma ordem, porque eu sou aquele que recebo ordens, e sei que a minha voz, os meus seguidores vão ouvir, assim também creio que o Senhor, a sua voz, basta uma voz, uma ordem, para aquele que me segue ser curado, e assim cremos que a sua voz, o seu querer, o seu desejar, basta uma voz do Senhor, para que esse diabo seja humilhado e expulso, e que possamos nesse momento totalmente liberdade para te exaltar e te ouvir. Assim cremos em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Amém? Está na sala do trono? Amém? Tem a música que o Bruno vai lançar nos próximos dias, que é linda, não sei se você já cantou aqui, que a letra fala assim: na sala do encontro. Já não vou cantar não, vocês vão ter libertação por isso. A letra fala assim: na sala do encontro, agora é só você e eu. Já fechei a porta, me esvazio para ver Deus. É isso que eu quero que a gente consiga fazer essa noite. Amém, querido? Abre a sua Bíblia. Eu acho, não sei se os irmãos vão conseguir projetar lá, o livro do profeta Daniel, capítulo 4. Uma história muito conhecida dos irmãos, e espero que você receba o novo de Deus aí. Daniel capítulo 4, vamos ler rapidamente alguns versículos desse capítulo. Está assim na minha versão. Daniel capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz o meu palácio. Eu repeti, estava tranquilo em minha casa e feliz o meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram, ou seja, me perturbaram. Versículo 29. Você está na Bíblia, é bom o barulhinho da folhinha, né? Versículo 29. Ao cabo dos 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, versículo 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Versículo 33. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso entre os homens, e passou a comer erva como os bois.
Pasto, querida, ele começou a comer pasto. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Só até aí por enquanto. Querido, só para te lembrar um pouquinho dessa história, Nabucodonosor, uma história que os irmãos já conhecem. Eu acho que o irmão Anderson também depois canta a historinha dos irmãos na fornalha. É uma história de um rei, o rei Nabucodonosor é um rei próspero, querido, ele é um rei vencedor, é um rei que vence batalhas. E uma das suas batalhas, aproximadamente 495 anos antes de Cristo, 95, 96 antes de Cristo, ele entra em guerra e vence Israel. Então ele vence e domina aquele povo, até deixa um rei lá durante um ano, mas o rei faz uma besteira e ele tira o rei. E quando ele retorna para a Babilônia, mesmo conquistando aquela terra, mesmo sendo o rei daquela terra, quando ele retorna para a Babilônia, ele leva alguns jovens promissores, que já sabiam ler, que tinham algum nível intelectual, príncipes talvez daquela região, e escolhe alguns daqueles jovens para levar com ele, para crescer no palácio. É como se fossem escravos de luxo. E esses jovens, alguns desses jovens, foram utilizados durante muitos anos como conselheiros desse rei. Nós tínhamos aí 4 jovens hebreus selecionados para ser conselheiros desse rei: Daniel, Mesaque, quem sabe? Fala aí, tira a máscara e fala rapidinho. Oi? Isso, amém. Oi? Eu esqueci o nome do meio. Sadraque, isso, e Abidnego. Nome lindo para botar no seu filho aí. Profecia aí. 4 jovens abençoados. Só que ele, como o rei ouvia muito as histórias e os conselhos desses jovens, gerou um pouco de ciúme naqueles que rodeavam o rei. E o rei foi convencido a erguer um trono, uma estátua de ouro. E através dessa história, aqueles jovens não aceitaram adorar esse trono, essa estátua de ouro, e foi jogado na fornalha 7 vezes mais ardida, mais quente. E a história desses irmãos vocês já conhecem. Amém até aí? Um belo dia, dias depois, o rei tem um sonho. Nós lemos no capítulo 4, no capítulo 5. A partir do capítulo 5, capítulo 4, versículo 4, versículo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 29, ele vai contar sobre esse sonho, e conta para aqueles que estão em volta dele, e ninguém consegue interpretar aquele sonho. E ele lembra de Daniel, e chama Daniel, e conta o sonho para Daniel. E Daniel fala para ele todas as coisas que estavam acontecendo, e todas as coisas que iriam acontecer. O Daniel interpreta o sonho e fala para ele exatamente as coisas que iriam acontecer. No versículo 29 que nós lemos, ele não dá ouvido a nada que Daniel fala, e fala o seguinte: mas não é esse local que eu conquistei para a Babilônia, para o meu rei? Não foi eu, não é tudo para mim? Não sou eu que sou exaltado, não fui eu que conquistei todas as coisas? E Daniel tinha avisado a ele que se caso essa soberba acontecesse, essa posição acontecesse, se ele não ouvisse aquela palavra de Deus, ele seria, no versículo 32, antes do 33 que nós lemos, ele perderia o trono e todo o seu reinado, toda a sua posição, e iria viver nos pastos, comendo como bois. No versículo 33 nós lemos exatamente o que aconteceu, porque ele não deu ouvido algum, e foi retirado do trono. Amém até aí? Uma história que os irmãos já conhecem. Consegue até falar os 3 nomes aí que eu não consigo? Dominam mais essa história do que eu. Nós temos um momento de crise mundial, que as pessoas estão chamando novo normal. Não é assim? Acho que é a frase, novo normal. E esse novo normal não está tão normal assim. Então estamos convivendo muitas vezes com um tempo de incerteza. Sim ou não, queridos? Não sabemos o que muitas vezes teremos amanhã. Muitos de nós não sabem se vão permanecer empregados ou não, tem esse receio, se vão permanecer estudando ou não. Muitos aqui não conseguem estudar, outros estão fazendo aula online,
muitos não estão conseguindo fazer os cursos que faziam, não estão conseguindo ter a vida normal, não têm as mesmas receitas, não conseguem caminhar, ir e vir como fazia antes, não conseguem ver parentes e pessoas que amam. Tem meses que vocês não veem pessoas importantes, porque talvez são pessoas que têm algum nível de risco de ser contagiado, e aí você talvez estamos trabalhando, indo para o supermercado, fazendo coisas que temos que fazer, e aí não podemos ter contato com essas pessoas, porque podemos transmitir algo que vai fazer mal para essa pessoa, sim ou não? Eu, por exemplo, tenho alguns meses que eu não consigo ir em Cachoeira. Vem minha avó, por exemplo, tem 90 e tantos anos, e eu não posso vê-la, porque eu posso estar assintomático, como a medicina fala, sim ou não? E posso transmitir para ela algo que para ela pode ser óbito, pode levar a óbito. Então a gente não corre o risco. A minha mãe lá, com quase 60 e poucos anos, e minha avó com 90 e poucos anos, isolados em Cachoeiro lá. Então aí, talvez você também tenha pessoas que você ama, que você não pode não ver. Então as suas emoções estão, muitas vezes, impactadas, e muitas emoções são destruídas. Querido, a quantidade de suicídios aumentou. Pessoas, esses números não ficam divulgados, mas a quantidade de suicídios na Terceira Ponte vem aumentando, tá? Vem aumentando. Então as pessoas estão no momento que elas não estão vendo socorro, não estão vendo luz, não estão vendo um caminho, não sabem por que fazer, porque tem receio do amanhã. E muitas dessas pessoas, queridos, estão com uma doença de depressão, sim, precisam ser tratadas, precisam ser curadas, precisam ser alcançadas. Além dessa doença patológica, existe uma doença muito importante que eu quero reforçar com os irmãos essa noite, que é a doença espiritual. Perceba que todas as vezes que o rei tinha um problema, ele chamava os hebreus que ele entendia, que adoravam o rei, que ele já tinha provado o poder, porque aqueles jovens foram jogados numa fornalha e nada aconteceu com aqueles. Então esse rei, ele viu um milagre, sim ou não, querido? Viu um milagre. Esse rei, ele conheceu e viu o poder do Deus daqueles hebreus. Então muitos de nós em casa, queridos, mesmo os cristãos, já conhecemos milagre. Muitas vezes somos o milagre, vivemos o milagre, estamos vendo muitas vezes milagres acontecendo entre nós. Muitas pessoas, talvez que a medicina falou, não, essa pessoa, se pegar o Covid vai morrer, e saiu do hospital vivo, sim ou não? Quantas pessoas nós já conhecemos assim? Não é assim? É um milagre, sim ou não? Então muitos de nós cristãos, querido, você que está na sua casa, muitos de nós vemos milagres, assistimos milagres, mas não estamos crendo e vivendo no milagre. Assim Nabucodonosor também tinha um problema, ele chamava aqueles, e a palavra de Deus está falando para mim e para você, assim como Daniel falou para Nabucodonosor, não temas, eu continuo na rede de todas as coisas, eu sou o rei de todas as coisas, eu estou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, todas as coisas acontecem, nenhuma folha cai. Então tem várias passagens da palavra que você e eu conhecemos, e a gente esquece muitas vezes, porque às vezes tratamos a Bíblia como self-service. Lemos coisas que queremos, descartamos coisas que não entendemos, ou que não queremos nos submeter. A Bíblia não é, querido, um cardápio que você chega para o garçom e fala, olha, eu quero esse prato aqui, mas tira o sal, tira a salada, bota mais carne, bota mais queijo. Não existe isso. A Bíblia é um prato feito, completo, para que eu e você possamos nos alimentar todos os dias, todos os momentos, ou todos os momentos possíveis para você. Nós estamos nesse momento talvez ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando conosco, e assim como Nabucodonosor, não estamos dando ouvido. O profeta está falando com a igreja, Deus está falando conosco, nós temos Deus falando do nosso lado, e estamos assim como esse rei, não ouvindo todas as coisas que Deus tem para falar. Nabucodonosor, ele escolhia as coisas que queria ouvir, os conselhos que eram importantes, ele talvez dava valor, os conselhos que não eram importantes, ele não dava valor algum. E a soberba entrou no seu coração, e ele tirou qualquer entendimento que existia alguém mais importante que ele, e colocou ele como o mais importante de tudo. Todas as vezes que entendemos que todas as coisas são nos alcances do nosso braço, querido, nós estamos falando para Deus o seguinte, o Senhor não existe, porque se eu não estiver conseguindo resolver esse problema, eu entro em depressão, eu entro em preocupação, eu fico sem dormir, eu fico sem andar, fico sem caminhar, fico sem respirar, fico em depressão, porque eu não estou conseguindo resolver. Mas tem coisas que eu e você temos que entender, querido, que a gente tem que parar de ruminar. Para de ruminar o dia inteiro o problema, querido. Essa palavra foi, sabe aquele soco no olho? Foi para mim diretamente, querido. Para de ruminar as coisas. Não permita que a sua mente na sua casa, com alguma ociosidade que você tem, com algum tempo que você tenha mais agora por causa da pandemia,
Permita que você fique ruminando algum tipo de problema. Você não está no pasto, você permanece do trono. Agora, se você permitir, o diabo vai te tirar do trono e vai te colocar no pasto. A posição do cristão que tem um Deus maior que você, que olha para o céu e enxerga um Deus maravilhoso, que exalta esse Deus, que sabe que tem que você tem que fazer tudo que está ao alcance do seu braço, mas que o seu braço não alcança, é o extraordinário que vai alcançar. Se você permitir que isso aconteça, você vai descansar no Senhor. Porque tem coisas que você tem que fazer, faça. Tem coisas que você tem que utilizar o seu tempo, estude mais. Se prepare para uma nova profissão, faça um curso online, se qualifique mais para quando voltar você ser um profissional melhor, um cristão melhor, tudo melhor. Utilize esse tempo agora para que você possa se qualificar, ser uma pessoa melhor. Isso sim, isso é ótimo, mas tem coisas que não cabem na sua mão, você não tem poder para fazer, então você precisa confiar no Senhor. Mas Patrick, eu não consigo ver nenhuma fuga, nada para fazer. Eu não consigo fazer nada que possa, que está nas minhas mãos. Eu não consigo. Então é aí que você precisa confiar. Está me entendendo? Diga amém. Eu vou expor uma situação particular para que o Senhor seja exaltado. Presta atenção. Nessa sexta-feira tem um processo contra uma empresa que eu trabalhei, que foi a única empresa da minha vida que eu processei por causa de coisas que sofri. E eu venho ganhando todas as instâncias. E aí, sexta-feira, no meio da pandemia, o juiz dá ganho de causa total para mim. 100%. A empresa é intimada. Só que sei que a empresa está em falência. E não existe hoje recursos nas contas bancárias da empresa para que ela possa me pagar. Amém, querido? Amém. Então, teoricamente, eu sou advogado, querido? Não, eu tenho um advogado contratado no processo. Sim ou não? Existe algo que eu posso fazer? Sim, colhi informações, busquei informações da empresa como está, se está funcionando, se não está, se existe conta corrente, se não tem conta corrente. Todas as informações possíveis que eu posso colher e enviei para o advogado. Mas eu tenho poder de juiz? Não. Eu tenho como interferir no processo para que a empresa me pague? Eu estou esperando há 3 anos esse processo andar. Não tenho. Mas concorda que não tem coincidência? Que no momento da pandemia, o meu processo tinha todo o tempo para ser julgado e para ser ganho total. E foi feito agora. Então, se eu não tinha preocupação com esse processo, porque ele estava ocorrendo, agora na pandemia, acontece o juiz, deu ganho total, e é um dia que vai ser bênção para a minha família, vai ser bênção para a minha casa. Por que eu vou ter preocupações que eu não vou receber o dinheiro? Não, entramos e falei com o Bruno, o Bruno falou, não vamos receber esse dinheiro. Não sei se agora, no tempo do Senhor, mas vamos receber esse dinheiro, porque vai ser bênção para a minha casa. Então você precisa crer, eu não tenho como fazer muita coisa, está no processo judicial, tem um trânsito para acontecer, não cabe nas minhas mãos, eu não posso sofrer, deixar de dormir, ficar preocupado com coisas que não estão nas minhas mãos. Agora existe alguém que é maior que o juiz, maior que o advogado, maior que a empresa, eu confio nele, porque se esse dinheiro não for bênção para a minha vida, para a minha casa, que apesar de eu ter certeza que ele é meu, eu não quero. Se esse dinheiro for me afastar do Senhor, eu não quero. Está entendendo? Então você precisa confiar que as coisas que vão acontecer na sua vida ainda, as pessoas que estão aqui, você na sua casa, vocês são novos. Talvez você tenha como viver o dobro da sua idade ainda. Tem muita coisa ainda para acontecer. E aí nós estamos preocupados às vezes com ciclos econômicos, problemas de pandemia. Claro que é um problema novo, não é normal o que está acontecendo, mas, por exemplo, temos ciclos econômicos de 7 em 7 anos, que temos crises constantemente, estavam saindo de uma e aconteceu essa pandemia, sim ou não? Muitos irmãos perderam emprego na crise passada, estavam melhorando agora e acontece isso de novo. Tem coisas que não estão nas nossas mãos. O que a gente precisa fazer é que toda crise que a gente passa, todo deserto que a gente passa, nós precisamos sair do deserto mais crentes que nós entramos, mais cristãos que nós entramos, melhores profissionais, porque nós somos filho de um Deus que temos que, nós somos herdeiros do trono, e temos que parecer para as pessoas que somos filhos do rei. Você não pode permitir, querido, que um filho que não é de Deus seja um profissional melhor do que você. Porque nossos pais trabalhavam muito assim, fulano é filho de ciclano, sim ou não? Então, por causa de você ser filho de ciclano, ou neto de ciclano, você tinha uma porta, um nome. Talvez alguns aqui da época que pegava as coisas da mercearia da esquina e anotava no bloquinho, no caderneta, sim ou não? Sim ou não, querido? Então, essa época é uma época que você tinha crédito. Você, criança, não tinha crédito de assinar as coisas lá. Quem tinha crédito é o seu pai.
É a sua mãe, porque todo mês, todo período ele ia lá acertava. Se ele não acertasse, se ele não pagasse, você ia lá pegar bala, pegar pão, pegar qualquer coisa, ia anotar, o cara não ia te dar, porque não existia um crédito. Quem está me entendendo, diga amém. Então, nesse primeiro momento, primeiro tópico eu queria fechar com os irmãos não fique ruminando no pasto problemas que não estão nas suas mãos para resolver. Vou tentar botar o microfone mais aqui. Ou é o defeito dele, ou é o ganho aí. Quem está me entendendo, diga amém. Nabucodonosor, querido, caminhou com quem cria, ouviu, mas não obedeceu. Ele viu o milagre, via as coisas acontecendo, viu Deus o milagre, mas não permitia que o Deus do milagre fosse o Deus dele. Aquela frase, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tem que ser uma verdade. Segundo tópico que eu quero reforçar com os irmãos. Nabucodonosor, querido, muitas vezes não tinha mais o que conquistar. Talvez era o rei que mais conquistou naquele período. Ele reinava na Babilônia, que era uma terra muito fértil, muito rica, e já tinha conquistado várias terras, grandes reinos, como Israel, por exemplo. Mas se ele, no momento que ele entendeu que as coisas estavam exatamente, e tudo que ele teve na vida, tudo que ele conquistou, estava nas mãos dele, todas as vezes que isso aconteceu. Sim, oi. Todas as vezes que isso aconteceu, e neste momento, quando ele entendeu que ele era o rei de todas as coisas, e que o poder estava na mão dele, todas as coisas eram para ele, ele é retirado do trono e colocado num pasto. A palavra de Deus fala que ele foi retirado entre os homens, ou seja, ele foi humilhado, ele foi retirado para que as pessoas vissem o que ele perdeu e para onde ele foi. Quem está me entendendo, diga amém. Você precisa entender, querido, que se você não confiar e viver de fé em fé, Hebreus capítulo 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que vão acontecer. Sim ou não? Que vão acontecer, que os olhos não estão vendo. E a gente precisa, nesse momento, exercitar a fé. E a fé é um exercício. Assim como aqueles irmãos que vão para a academia e ficam fortes. Por que eles ficam daquele jeito? Porque tem um exercício. O irmão da polícia que atira constantemente, quando ele vai atirar talvez melhor que eu e você, porque existe um exercício. Aquele atleta que constantemente corre maratona, se ele for correr 50 quilômetros, ele vai correr mais rápido e vai chegar mais do que eu não consigo correr 2, 3. Então, o irmão o exercício da palavra, o exercício da fé, vai gerar para você mais fé. Você está me entendendo, querido? E você que é homem da sua casa agora, estou falando um negócio com você, você tem uma autoridade como homem na sua casa, e você precisa exercitá-la. Ora como homem da sua casa, assuma a responsabilidade. Deus te deu algumas coisas como homem, aí você tem que tomar atento. Se posicione como homem na sua casa. Como assim, Patrick? Eu sou filho. Tá, mas você é homem da sua casa, filho, é o mais velho, homem da sua casa, posicione como homem, até como filho homem. Se posicione como tal. Você, mulher, por favor, se posicione como sábio da sua casa, como mulher da sua casa. Na carta de Paulo ao povo de Éfeso fala: homem, ame a sua esposa como igreja. Eu sei que é difícil, todos os dias, um convívio todo dia, tem os atritos diários. Mulher, então a palavra de Deus fala, tanto o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja, assim também para a mulher está sob a mesma missão do homem. Então, por favor, sejam sábios. O homem não está acostumado a ficar em casa o dia inteiro com você, nem com vocês dois o dia inteiro. Vão ter atritos, vão ter problemas. A criança, eu tenho, por exemplo, um furacão de 2 anos e meio, 2 anos e 9 meses, sei lá, mais ou menos, que ela não para um minuto. Ontem ela arrancou o papel de parede da parede. É um furacão. E temos que ter sabedoria para lidar. Não é fácil não. Bruno, de vez em quando me chama a atenção, fala assim: amor, o que ela quer é a sua atenção. Não está me entendendo? Diga amém. Existem coisas que estamos vivendo na nossa casa, mas temos que lembrar que existe um rei da nossa vida, um rei da nossa casa. Exercite essa fé.
Confie na palavra de Deus, querido, e confie nela toda. Não use o profeta, ou seja, não use a palavra de Deus só no que você quer ouvir. O rei, uma das coisas que precediram a sua queda, além da soberba, foi ter a palavra de Deus a seu acesso, ter Deus falando perto de você, ter um profeta te dando a direção, traduzindo as coisas, mostrando para você para onde você quer ir, e você não obedece. Ele se fez caminho, então não existe caminho, ele é o caminho. Nós temos uma direção para caminhar, é na direção dele, como farol. Não existe uma outra forma. Às vezes assim, nós queremos ser cristãos, mas queremos caminhar do nosso jeito. Existe um objetivo, tem que chegar naquela direção. Eu quero ir por lá, ou pelo outro lado. Não é do seu jeito, não pode ser da sua forma. Nabucodonosor entendeu que era da forma dele, e não foi bem sucedido. Eu quero falar para você, que você tem um trono que o Senhor te colocou. Mas como assim trono, Patrick? O Senhor fala para mim e para você que vamos reinar nele e com ele. Existe uma posição, se você é filho, você é herdeiro, você tem um trono que te espera. Mas se você, quanto cristão, pode assumir essa posição de trono, assumir essa posição de herdeiro, exercitar a sua fé, ter dons espirituais e fazer coisas que o Senhor fez também, como todos os dons que Ele praticou na terra. Milagres e maravilhas, sim ou não? Quantos homens e mulheres de Deus aí já assistiram, já viram milagres acontecer? São um milagre, viram um milagre, sim ou não, querido? Você só é capaz de fazer isso porque tem um Deus que transferiu para você a autoridade ou aquele dom. E o que você está fazendo aí ruminando? Você que está em casa aí, fala com sua esposa aí, com seu esposo aí, vamos parar de ruminar. Tem coisas que não acontecem. Querido, tem um ditado que fala algo assim, semelhante assim, que quando dois elefantes estão brigando, quem apanha, quem sofre é a grama. Tem coisas que são coisas que acontecem lá em Brasília, que são lá do STF, do governo federal, do governo estadual, que não tem muito o que você fazer. Os seus comentários do Facebook lá não vão valer nada, o seu voto vale alguma coisa. Os comentários do Facebook, você virou analista político, não vai te ajudar em nada. Quem está me entendendo, diga amém. Isso está ajudando a ruminar. Substitui o texto do governo federal, do estadual, pela palavra que vai ter mais sucesso. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus dessa forma como Nabucodonosor teve. Um Deus que eu só ouço quando eu quero, só caminho do lado de um profeta quando eu quero. Quando eu não concordo com ele, eu permito que a palavra de Deus seja jogada na fornalha. E mesmo que a palavra de Deus seja exaltada e ele mostre o poder dele, mesmo assim eu não obedeço. Mesmo assim eu não sigo a sua orientação, mesmo assim eu não me coloco no caminho, mesmo assim eu não me coloco no centro da vontade dele, mesmo assim eu não permito que ele seja o único exaltado. Quem está me entendendo, diga amém. Estamos caminhando para o final. Perceba que ele fala no versículo 5 que ele estava no conforto da sua casa. Talvez você aí, na sua casa, seja tudo bem. Talvez você não esteja fazendo problema nenhum. Talvez você tenha um trabalho, por exemplo, que é um trabalho mais seguro, e você talvez seja concursado, funcionário público, ou tenha uma renda passiva. Você seja um pouco mais tranquilo, amém? Tudo bem. Mas não permita que essa calmaria que você está passando, que talvez você plantou para estar colhendo essa calmaria, mas não permita que essa calmaria tire os seus olhos do Senhor. Não permita que tudo que está acontecendo, que talvez você não esteja sofrendo tanto, a sua dispensa está cheia, sua conta está alimentada, está abastecida, e tudo você tem que necessário para você sobreviver, sua família também, mas não descanse nesse caminho, continue entendendo que quem te deu isso tudo, e quem te posicionou nesse lugar, é o Senhor de honra e glória, e não é você, não foi você, nada é seu, tudo é do Senhor, porque se você se colocar na posição de concursado, e está na sua casa, tudo certinho, ou na posição daquele que está com a renda passiva, que está pronto, está passando tudo bem, não estou sofrendo nada, essa posição, e você acha que é tudo porque da sua obra, que você estudou, porque você fez isso, porque você passou no concurso, que você tem esse investimento, que você tem esse dinheiro guardado, não é você, é tudo do Senhor. Continue exaltando Ele da mesma forma se você não tivesse, continue colocando Ele no trono de glória da mesma forma se você não tivesse nada, profetiza, continue profetizando com os irmãos, divida o que você tem de mais com aquele que tem de menos, porque é melhor dar do que receber. O cristianismo é isso. O cristianismo é isso. Deus não te fez para o pasto, querido. Ele te fez para o trono.
Abre de novo lá Daniel capítulo 4. Versículo 34. Daniel capítulo 4, versículo 34. O pessoal do louvor pode começar a vir para cá. Me ajuda aí, Vandaluz, irmão. Daniel capítulo 4, versículo 34, assim. Durante 7 anos, querido, Nabucodonosor sofreu sem o seu trono. Sabe por quê? Porque entendeu que ele não precisava do Senhor. Viveu 7 anos ruminando. 7 anos como escória daqueles homens ali. Porque em algum momento ele entendeu que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, todas as conquistas que ele teve, foram feitas pelas suas próprias mãos. Eu e você temos um livro que fala para mim e para você o seguinte: não foi por suas mãos, foi pelas minhas mãos furadas. Não foi pelas suas mãos, foi pelas minhas mãos furadas por pregos que atravessaram e me fizeram pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro. Ele fala assim no versículo 34: mas no fim daqueles dias, presta atenção, você que tem casa, presta atenção. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, que eu achei que era tudo meu, tudo poder meu, levei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. É o que eu quero fazer, passar para você essa noite. Eu preciso que você volte a entender. E ele bendisse o Altíssimo, e eu louvarei, e glorifiquei ao que vive para sempre. Ou seja, eu não vivo para sempre. Ele fala cujo domínio e o sempiterno, que quer dizer coisas contínuas, infinito, e cujo rei é de geração em geração. Ou seja, eu sou limitado, eu tenho uma geração. Eu e Nabucodonosor tenho uma geração. Vou ler de novo. Versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu. Ou seja, não estou olhando mais para mim, mas para alguém que está acima de mim. Tornou-me a vir o entendimento. Lembro agora do meu coração que aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para tudo sempre, cujo domínio é infinito, e cujo reino é de geração em geração. Você precisa entender, querido, que tem coisas que não estão nas suas mãos. Quantas pessoas estão postando no Facebook, talvez luto? Eu vejo muito isso. Parentes próximos, pessoas próximas. Talvez você perdeu uma pessoa por causa da doença. Você conhece alguém que faleceu por causa do Covid? Levanta a mão. O que você vai falar para essa pessoa? Se você fosse a pessoa que ela buscasse conselho, fala assim: Renatinho, o que eu preciso? Não estou conseguindo, irmão, não consigo parar de chorar, estou sofrendo. Que palavra que um cristão fala para esse? Amigo, não temas, confie no Senhor, busca no Senhor. Sim ou não? Somente Ele é capaz de dar refrigério. Somente o seu trono é capaz de responder para você o conforto que você precisa. Sim ou não, querido? Sim ou não? Mas por que precisamos esperar que uma morte, um falecimento, uma derrota, alguém que perdeu o trono, alguém que não conhece o trono de glória, que não conhece o Senhor, por que precisamos esperar para ser esse refrigério? Precisamos ter a posição de Daniel, levar para aqueles que estão perto de nós a palavra do Senhor. Se eles te buscarem, amém, seja preparado para transbordar a palavra do Senhor. Mas se não te buscar, seja missionário da palavra. Porque pode acontecer desse irmão que você conhece ser cometido de alguma doença e ser levado, morrer. E você vai consolar aqueles que o conheceram, não ele. E se essa pessoa, se essa vida, querido, não se entregou ao Senhor, é uma vida perdida para o reino. Não existe mais o que fazer.
Mas é diferente quando aquela vida aceitou Jesus e serviu o Senhor como Senhor e Salvador. Sim ou não? Você tem aquela resposta e a certeza de falar: esse viveu como aquele que o Senhor tem orgulho de chamar de filho. Esse serviu o ministério. Muitas vidas que estão aqui hoje, vendo esse caixão, foram alimentadas por a voz desse irmão, dessa irmã. Muitas vidas que estão aqui conheceram o Senhor por causa desse irmão, dessa irmã. Ou seja, esse irmão está exaltado no trono de glória, na oposição à direita, junto com Deus Pai Todo-Poderoso. E aqueles que estão ali estão exaltando, triste pela ausência, mas feliz pela posição, triste pela saudade, mas feliz para onde ele foi. Se tem algum Nabucodonosor perto de você, querido, achando que tudo é dele, tudo é para ele é autossuficiente, ele precisa de todas as coisas, seja como Daniel, fale para ele, ore por ele, fala: não, existe um rei maior que você, e se você continuar nesse caminho, você vai tirar o trono que você acha que tem, e você vai comer estrume, vai comer pasto, vai ser jogado no local onde quem vai te exaltar é um Satanás. Você vai achar que você está numa posição bonita, mas você vai ser jogado talvez na cova dos leões, mas não terá um Deus que vai te salvar. Nós estamos em tempo de pandemia, mas a minha obrigação e a sua como missionário, como aquele que fala da palavra, não diminuiu. A palavra não é menor, o que ela falou para mim e para você não é menor. Existe um rei, existe um trono, um rei, que reina sobre todos nós. E temos que ser submissos à sua vontade, ao seu jeito, à sua forma, ao seu caminho. Não é o meu jeito, não é a minha forma, não é o meu caminho. Porque quando você se colocar que é do seu jeito, você perde o trono e vai comer pasto. Porque existem duas posições: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não existe meio caminho, não existe um processo transitório. Ou você é filho de um, ou você é filho de outro. Então aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eu falo para você na sua casa agora: se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador ainda, querido, há tempo. E não faça isso porque um vírus pode te cometer semana que vem ou amanhã. Faça isso para que você possa ter vida eterna, para que você possa confiar. Se o vírus vier te cometer e você vier a óbito, é porque o Senhor permitiu. E existe um local com ruas de ouro, um rio de águas vivas e um rei te esperando. Oh, sonhe com isso, queira isso. Você que tem em casa, não permita que o diabo tire a sua vida, ou permita que você seja cometido com a doença sem aceitar esse Deus, sem aceitar esse trono. Não permita, querido. E para entendermos isso, presta atenção no versículo 36. Depois que Nabucodonosor exaltou o Senhor, 36: tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me meus conselheiros, os meus grandes, fui reestabelecido no meu reino, e a mim se me juntou a extraordinária grandeza. 37: Pois eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as obras são verdadeiras, e os seus caminhos, não os meus, os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Depois que exaltou, ele foi restabelecido. Eu falo talvez para alguém que está aqui, é dessa igreja, ou talvez não seja dessa igreja, que começou a pandemia assistindo todos os cultos, agora não assiste mais. Tinha muito tempo com Deus, agora não tem mais, esfriou. Estou falando para você. Estou falando para aquele que já é cristão e está afastado, frio, não gasta um minuto com Deus, não conversa com Ele, esqueceu que Ele é seu amigo, conselheiro, príncipe da paz, Emanuel, está com você. É um Deus justo e verdadeiro. É um Deus que caminha contigo, Ele te faz presente, Ele que habita dentro de você, e você esqueceu desse Deus. Então eu quero orar por você, também essa mensagem é para você. E para você que está na igreja, querido, mas que está com preocupação, faça tudo que é ordinário, tudo está nas suas mãos. O que não está nas suas mãos, creia e ore. Faça um propósito com Deus, seja firme nele, confie na sua palavra, confie no Deus que te deu a vida, que soprou a vida
nas suas narinas, que transformou você de pecador, naquele que herdeiro do trono. É esse Deus que carimbou o seu passaporte, falando, ele vai entrar no céu. Esse Deus que comprou você do diabo, entendeu e resgatou pela misericórdia, perdoou os seus pecados. Ele te colocou na posição de não de cruz, mas de glória, não de chicote, mas de exaltação, não de cusparada, mas de caminho para o reino, não de humilhação, mas de posição de honra e glória, porque você é filho e herdeiro do Deus vivo. Pode ficar de pé, querido, não permita, não fique ruminando coisas que estão nas suas mãos, confie, mas coloque o Senhor, assim como esse rei, coloque o Senhor na posição dele de trono e glória, porque na hora que você confiar nesse Deus, e entender que ele é todo poderoso, está na posição de exaltado, em posição de rei dos reis e senhor dos senhores, querido, é essa posição que ele opera milagre, porque quando você fala, não tem jeito, não tem como fazer, aí vem um Deus impossível e fala, eu tenho como fazer, basta uma palavra, uma voz, uma sombra, um jeito, uma decisão, uma ordem, ele é capaz de todas as coisas, querido, não temas isso, não permita que o diabo fale que não tem como fazer, faça as coisas ordinárias e permita que o extraordinário opere, não aceite, mas coloque ele na posição dele, como rei da sua vida, rei da sua história, rei das suas decisões, rei da sua casa, rei dos seus sonhos, rei dos seus filhos, rei da sua esposa, rei do seu esposo, rei da sua igreja, rei de todas as coisas, porque todas as coisas são dele. Você que pode oferte mais, você que pode ensine mais, você que pode dê mais, compartilhe mais. Feche seus olhos. Todo o ministério de louvor está adorando. Reflita que eu quero orar por você. Feche seus olhos, concentre neles. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga quando vier. Quando vier a intensa escuridão,
noite o Senhor como Senhor e Salvador. Se você está na sua casa agora e recebeu esse link hoje, algum outro dia, e assistiu essa mensagem e quer entregar a sua vida para o nosso Pai, para o nosso Senhor, eu queria que você orasse comigo e eu aceitasse como Senhor e Salvador. Ah, mas Patrick, posso fazer isso onde eu estou, aqui na rua? Pode. Em casa pode, no meu quarto pode, no carro pode, aonde você estiver. Pode. Feche seus olhos. Pai, eu te recebo. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Fale comigo, repete assim: Pai, eu te recebo. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Mas, querido, se essa foi a primeira vez que você fez essa oração, se entregue a Ele. Coloca nos comentários um vídeo aí. Vamos orar por você. Se tem alguém que quer aceitar, voltar para os caminhos do Pai, tem alguém aqui entre nós, não vou te chamar aqui na frente, você pode estender as suas mãos. Que é do Senhor, mas quer voltar para Ele. Já aceitou como Senhor e Salvador? Não. Deus possa, que você possa, queridos, em casa. O pastor Paulo pode começar a vir para cá. Que você possa, na sua casa, querido, reposicionar o Senhor como único, digno de honra e glória. Que só tem um trono de glória. Só tem um trono. Posicione Ele, coloque Ele, confie nele. Pastor Denilson, vem cá, encerra para nós aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Vá para sua casa hoje, colocando essa mensagem que foi ministrada para o nosso coração. Guarda isso. Confia, acredite, continue firme e constante, pois o nosso descanso é na eternidade com Cristo Jesus. E é você que aceitou Jesus na sua casa, com toda certeza, através dessa mensagem que foi falada contigo. Não abandone o Senhor. Deus continua realizando milagre e protegendo o teu povo até a sua volta. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, que seja com cada um, ó Deus, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos com Deus. Que Deus abençoe a sua casa e a sua